Eu sou Miriam Marmontel, tenho 60 anos e sou oceanógrafa de formação. Eu estou no Instituto há 25 anos, trabalhando em TFE no Instituto e originalmente no Projeto Mamirauá. O meu ingresso no Projeto Mamirauá foi uma viagem direta, sem escala, de Gainesville, na Flórida, para TFE, com todas as minhas malas, todos os meus livros, meu computador, só não veio o cachorro eu peguei em Manaus. E eu vim a convite do Márcio Aires, que compareceu à universidade onde eu estava fazendo doutorado, na Flórida, já no final do meu curso, em 93, e ele me falou do projeto Mamirauá e me convidou para participar na parte de mamíferos aquáticos, que ele já sabia que eu era muito interessada, né? Nós já nos conhecíamos da época do INPA, nos anos 80. O começo do projeto foi muito interessante porque era um grupo muito pequeno de pessoas, era o Márcio e assim uma meia dúzia de pessoas, e era um grupo muito ligado, e a gente enfrentou muitos desafios naquele momento, né? Da cidade, que nos via como uma caixa preta. De certa forma, até agora existe um pouco de reticência com relação ao Instituto Mamirauá. E com relação às comunidades, que também não entendiam o que aquelas pessoas todas estrangeiras, né, vindas do Pará, do Rio Grande do Sul, de Minas principalmente, queriam fazer na reserva e mexer com a vida deles, com os recursos, ditar regras, né. E isso uniu muito esse grupo original, do qual ainda restam alguns poucos, né, remanescentes, e a gente se empenhou muito nessa tarefa, e assim, acho que foi uma grande missão de vida de todo mundo naquele momento, de fazer a reserva acontecer, né? E aos poucos a gente foi gerando resultados, os comunitários foram vendo esses resultados e foram se interessando mais pelo trabalho, se envolvendo mais, eles sempre foram envolvidos em todas as etapas, né, quaisquer negociações, eles tomaram parte, fizeram parte das pesquisas, são co-investigadores com a gente, na verdade nos dão muitíssima informação. Então, aos poucos, aquela reticência foi diminuindo e eles foram se aliando a nós, né? Então, a instituição, por essa época, mais ou menos, 99, foi criado o Instituto, porque o próprio governo visualizou, né, a importância do trabalho e encampou, de certa forma, o projeto Mamirauá, que até então era financiado basicamente por verbas externas, né, principalmente da Inglaterra. E aí também, mais ou menos nessa época, se criou a Reserva Manã, que é vizinha, né, gêmea de Mamirauá, e ali o trabalho foi bem mais fácil, porque as pessoas já estavam vendo, né, os frutos colhidos em Mamirauá, as espécies retornando, peixe, né, que recupera bem mais fácil do que, por exemplo, madeira. Eles já viam que era possível pescar mais próximo de casa, não precisavam fazer uma viagem longa para trazer peixe para casa. Então, a Manã foi bastante mais fácil o trabalho. Eu conheci o Márcio em 81, quando eu vim a primeira vez na Amazônia, e eu era estagiária do INPA, trabalhando em Curuaúna, que é uma pequena represa hidrelétrica no interior do Pará. Ele, na época, fazia mestrado no INPA, junto com outro pesquisador, o Robin Best, que trabalhava com peixe-boi na época. Então, era a conexão, de certa forma, era o Robin. E aí ele sabia, então, que eu gostava muito dessa área de mamíferos aquáticos, mas os anos passaram, né? Aí, em 2013, eu estava concluindo meu doutorado em Gainesville e o Márcio simplesmente apareceu na universidade. Encontrei com ele no corredor e a gente se reencontrou e ele me falou sobre a criação do projeto Mamirauá e me convidou para fazer parte da equipe trabalhando com peixe-boi, principalmente, peixe-boi e boto, mas principalmente peixe-boi. E aí eu não pensei duas vezes, né? Porque era tudo que eu queria, era justamente voltar para o Brasil, trabalhar na Amazônia, que sempre foi um sonho muito grande, e com mamíferos, né? Na minha formação, eu sempre tive interesse com mamíferos marinhos, né? Mas eu vi na Amazônia a possibilidade de trabalhar com os mamíferos aquáticos. E é um rio tão grande, né? Quase um mar, é o rio-mar, só falta um pouquinho de sal, mas aí de vez em quando eu escapo para o litoral, né?
E então, quando eu terminei, poucos meses depois eu terminei o doutorado, aí eu vim diretamente peguei um avião de Gainesville para ter fé e aqui eu me instalei. Esse sonho veio ou nasceu, né, com meu pai, com a interação que eu tinha com meu pai. Nós morávamos num bairro distante do centro de Porto Alegre, um bairro bem pequenininho, que tinha uns morros lá por trás. E aí todo final de semana ele me levava para o morro, a gente ficava vendo as florzinhas, vendo as árvores, enfim, curtindo a natureza, né? E a partir daí eu comecei a gostar demais dessa área. E nas férias, né, no Rio Grande do Sul, a gente faz o veraneio, vai para as praias, a gente tinha uma casinha lá em Cidreira e eu ficava catando conchinha e tal. Então eu acho que em algum momento eu juntei as duas coisas e eu tive essa fascinação pela Amazônia, né, pela grande floresta, pela mata toda e os bichos dela, e por outro lado dos animais da água. Então aqui eu consegui juntar essas duas coisas, né? Os animais da água no meio da floresta. Meu pai era eh, coordenador de RH, chamava, né, sessão pessoal, diretor de sessão pessoal naquela época. Mas ele, não sei, ele era do interior, ele era de Livramento, meio índio, talvez daí, né? Acho que ele também tinha essa fascinação pela natureza. Eu já tinha saído de casa para fazer oceanografia, né? Já foi aquela coisa, minha mãe não queria que eu fizesse biologia na URGS e depois uma pós-graduação. Eu digo, não, o que eu quero é oceano. Aí fui, me mudei para Rio Grande e eles sempre me deram todo o apoio. E aí, a partir daí, na verdade, eu já tinha saído para fazer um intercâmbio quando me formei no segundo grau, né? Já tinha morado nos Estados Unidos, então eu acho que já estavam meio acostumados que eu não ia ficar por Porto Alegre, não, né? Porque tudo que eu gostava, Porto Alegre já não tinha mais. Aliás, Porto Alegre tem muita coisa bonita que eu amo, mas não tem essa natureza, né? Então, acho que foi meio que natural, né? Viajei para fora, depois fiquei em Rio Grande 4 anos, e aí voltei, saí de novo para a Amazônia, depois para o exterior, para pós-graduação, e aí, bom, agora eu vou me colocar em algum lugar na Amazônia. Eu acho que teve sempre aquele desejo de que não. Quem sabe tu traz um peixe-boi aqui e bota no Guaíba? Não, ele não aguenta o frio. Mas minha mãe sempre, até hoje, eu acho que espera que eu volte para trabalhar lá. Eu quero voltar, né? Eu gosto muito de lá, quero voltar para minha terra, mas já vai ser quando eu não tiver mais nada para fazer aqui, né? Porque lá até tem coisa para fazer. Eu acho que tem o que fazer pela natureza, mas não é essa exuberância, sabe? Talvez quando eu estiver bem velhinha, realmente não puder mais ir para o campo, aí talvez eu faça alguma coisa lá. O Márcio era uma pessoa muito incrível. Eu não cheguei a trabalhar diretamente com ele. Quando eu vim para cá, ele tinha como aluno principal o Helder, né, que foi nosso diretor geral até recentemente. E, e a minha interlocução com ele era muito quando ele vinha para nos visitar, dar reportes, trazer dinheiro e fazer alguma atividade de campo. Mas naquele momento ele já não fazia mais tanto campo. A função dele já era muito mais divulgar o projeto, né, no exterior, inclusive para angariar fundos para a gente poder trabalhar. Mas sempre era muito prazeroso quando ele vinha, porque o Márcio era um piadista. E daqueles totalmente politicamente incorretos, mas muito engraçado, realmente a gente se divertia muito com ele. E ele era assim, o que a gente chama no passado um crânio, né? Ele era extremamente inteligente e visionário, né? Porque ele conseguiu vislumbrar essa reserva. Eu acho que ele captou uma ideia que estava correndo o mundo já nesse momento, que eram essas coisas mais participativas, e trouxe para cá, para essa região que ele tinha descoberto como sendo assim muito muito relevante, né? E ele conseguiu, além de tudo, ele conseguiu galvanizar a energia desse pequeno grupo de pessoas para levar adiante esse sonho dele, que virou nosso também. Então, assim, ele realmente eu até me emociono toda vez que eu falo dele. Que ele nos deixou, inclusive, eu estava no Pantanal, quando ele tinha me mandado Pantanal, e aí me ligaram uma vez para dizer que
que ele tinha, a gente sabia que ele já estava doente, né, que ele tinha partido, e foi assim, foi um choque tremendo para o Instituto todo, né, foi uma perda assim, irreparável. Bom, eu acho que o Márcio criou criou muita coisa, né? Ele criou as reservas, ele criou e fortaleceu esse grupo, né, original, que se mantém até agora e que foi capaz de ele mesmo galvanizar mais energias. Então a gente tem sempre gente nova ingressando, né, nas nos nossos grupos. Ele criou esse instituto, então acho que ele sim, deu uma contribuição tremenda para pesquisa na Amazônia, né, para interiorizar o trabalho da Amazônia, porque muito se faz nas grandes capitais, mas pouca gente vem para o interior, né? E para a conservação também, inestimável o legado que ele deixa, né, da construção das reservas e do envolvimento das comunidades e como isso se projetou e foi sendo replicado em outros locais do país e até do exterior, né? O modelo que foi criado, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, foi uma figura que o Márcio praticamente criou, viabilizou através das ideias dele, né? E foi incluída no SNUC, no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, tu vê que é um atingimento, assim, um alcance de coisas que ele conseguiu que é muito maior do que ele, muito maior do que nós, né, que atinge a conservação do planeta. A gente está trabalhando muito forte para honrar a memória dele, para honrar o que ele criou, né, para não deixar que isso se acabe. O Instituto Maminal já passou por alguns perrengues, como diz aqui, né? Algumas crises. A gente agora recentemente, 2 dias atrás, teve mais notícia, mais um corte na ciência e tecnologia, né? Que é lamentável, mas não é a primeira vez que a gente passa por isso, né? Então, eu acho que o Instituto Maminal também tem essa característica de resiliência, né? A gente passou por outras crises, algumas maiores, algumas menores, né? Diferentes magnitudes, diferentes razões, e a gente sempre consegue levar adiante, porque eu acho que o espírito dele, né, que ainda une a gente, permanece muito forte. Eu acho que a equipe se galvanizou de tal forma que não tem mais como acabar, não tem mais como parar esse processo, sabe? A gente vai sempre levar isso adiante. Eu acho que a pesquisa científica é básica para qualquer desenvolvimento, né? Aqui na região do Médio Solimões, a gente focou muito o trabalho na região das reservas de desenvolvimento sustentável Mamirauá-Yamanã e focamos principalmente, pelo menos no início, naquilo que era recurso para as comunidades, né? O peixe, a madeira, o próprio peixe-boi, que é usado como recurso, né? E também toda a parte social, porque nós trabalhamos muito próximo com as comunidades, né? Então, nós não damos, por exemplo, assistência médica, mas nós damos aquelas orientações de como fazer, né, higiene básica, né? Que isso reduziu, inclusive, a população infantil tremendamente logo nos primeiros anos. Então, acho que o fato de a gente ter pesquisado é o que nos permite dar soluções, oferecer soluções para a conservação, tanto da biodiversidade, né, como para a melhoria da qualidade de vida das populações. A pesquisa sempre foi um dos eixos fundamentais, né, do Instituto Mamirauá. A gente se baseia em pesquisa, extensão, e a pesquisa é aquilo que nos dá o embasamento para fazer ações de conservação ou de melhoria de qualidade de vida. Então, nós pesquisamos tanto a parte biológica, né, com aquilo que é recurso para as comunidades, como recurso madeireiro, recurso pesqueiro, recurso botânico, caça, né, seja a caça da floresta ou a caça dos animais aquáticos. E na parte social nós trabalhamos com empoderamento das comunidades e também damos orientações básicas de saúde, né? Nós não damos atendimento de saúde per se, mas orientações básicas de higienização, soluções simples, né? Que já rapidamente reduziram muito a taxa de mortalidade da região.
O trabalho do Instituto do Pantanal lamentavelmente, foi um pouco restrito, mas se deveu a um convite de um fazendeiro, né, lá da região de Miranda, Mato Grosso do Sul, que ele queria desenvolver pesquisa científica dentro da sua fazenda. E convidou o Márcio para desenvolver esse trabalho. E o Márcio, naquela época, sabia que eu que tinha interesse também em trabalhar com ariranhas, e aí ele me sacudiu uma cenourinha assim na frente, né, que eu podia trabalhar com ariranhas, mas que eu tinha que coordenar o Centro de Pesquisas do Pantanal, lá em Miranda. E foi assim que eu morei 4 anos naquela região, trabalhando com as ariranhas do Rio Miranda, do Rio Aquidauana. E, paralelo a isso, tinha um trabalho com onças naquela região, que também era financiado pelo WCS naquele momento, e outro de dispersão de sementes. Então, basicamente, essa foi a atuação do Mamirauá naquela região. O nosso grupo de pesquisa trabalha com 5 gêneros de mamíferos aquáticos da região, que são o peixe-boi, as 2 espécies de cetáceos, que é o boto vermelho e o tucuxi, e as 2 espécies de lontras, que são a lontra gigante, ou ariranha, e a lontrinha, neotropical. E todos esses grupos são impactados por atividades antrópicas, de diversas maneiras, mas principalmente com interações com pescaria. Então, o peixe-boi, por exemplo, que foi muito caçado no passado, atualmente é caçado a nível de subsistência, para alimentação, né, nas comunidades, e em pequeno segmento de comércio nas cidades locais. O grande problema atual que nós temos com relação ao peixe-boi é que o fato de a gente viver numa área muito produtiva de várzea, né, e a população está em expansão, muitos pescadores colocam suas malhadeiras na beira do igarapé, da casa, e o filhote de peixe-boi se malha e não consegue romper esse material plástico, né? E como ele é um mamífero, precisa subir a superfície para respirar, ele geralmente acaba morrendo. Em alguns casos em que o IBAMA apreende esses animais, ou nós conseguimos resgatar, ou mesmo o próprio comunitário entrega, nós nos vemos frente a um bebê, né, que precisa ser reabilitado, e ele geralmente é encaminhado para um centro de reabilitação, na maior parte em ambiente urbano. Nós temos 3 centros grandes que mantêm nesse momento cerca de 150 animais em cativeiro legal, né? Fora os de cativeiro ilegal. Então, é um contingente muito grande de animais que, na verdade, permanecem durante muitos anos, às vezes para a vida toda, nesses ambientes artificiais. Então, eles não, na verdade, não estão contribuindo para a conservação, porque eles foram salvos, mas não foram devolvidos à natureza. Então, em 2008, o Instituto criou um centro de reabilitação de base comunitária de peixes-boi, e onde nós trabalhamos entre os pesquisadores, assistentes, com o apoio dos comunitários para a reabilitação desses animais que chegam às nossas mãos, né? E nós os mantemos por 2 anos, que é o período de que eles ficam com a mãe, e depois nós soltamos no ambiente natural, então o mais rápido possível e o mais próximo possível também da onde eles foram capturados, né? Para que eles voltem a fazer parte dessa população natural. E nós seguimos com um sistema de telemetria para acompanhar essa adaptação ao ambiente. No caso dos botos, nós temos, durante muitos anos, nós trabalhamos só com animais mortos, com carcaças, né, para tentar identificar quais eram as causas de mortalidade, e eu acho que a principal delas é a interação também com a pescaria, que os animais também se malham nas redes, ao tentar roubar peixes da rede, né, que é mais fácil, está ali preso, e também os animais se afogam. Esse eu acho que é o problema principal, embora tenha outros fatores, né, como a caça para uso como isca da piracatinga, mas isso tudo tem que ser colocado num contexto de saber qual é a população total, né, na Amazônia, e essa informação a gente não tem. Por isso que ali por 2014 nós começamos um trabalho de levantamento de botos em diferentes rios, em diferentes bacias, porque a Amazônia não é uma só,
né? São várias Amazônias. Só para começar, a gente tem 3 tipos de água, né? A preta, a branca e a clara. As condições químicas são diferentes, o recurso alimentar é diferente nessas águas, então naturalmente as densidades são diferentes de botos nesses locais. Então a gente precisa fazer uma amostragem em toda a Amazônia, ou todas as Amazônias, para ter um panorama geral de qual é a população de botos e quanto ela pode estar impactada por um desses fatores. E o outro grupo que nós trabalhamos, que são as lontras, né, também tem seu impacto, sua ameaça com relação a atividades pesqueiras. Foi um grupo que foi altamente impactado na época da caça, né, da pele fantasia, como se diz, quando capturava os animais para vender a pele, que é muito valiosa no mercado. E naquele momento, nos anos 60, os animais que sobraram realmente aparentemente se esconderam muito em locais muito remotos nas cabeceiras dos igarapés. E à medida que essas ameaças foram diminuindo, eles estão começando a retornar. Aqui a gente tem notícias, né, em vários locais aqui da região, mas principalmente nós acompanhamos os grupos de Amanã desde 2000 e a gente consegue acompanhar toda a evolução da população crescendo, né, crescendo e se deslocando lago abaixo e ocupando os diversos igarapés. E nesse momento eles entram em contato de novo com as populações, com as redes, né, também tentam roubar peixes das redes e aí são abatidos, né? Ou por isso, ou porque destroem as redes, ou pelo simples fato do comunitário às vezes não estar nem acostumado com o animal, né? Porque esteve desaparecido por tanto tempo e é uma espécie territorial e assim vigia a sua área, então ele tem um comportamento a gente diz periscopar. Eles assim levantam a cabeça fora da água para ver quem está adentrando o território e isso às vezes assusta as pessoas, né? E eles são muito vocais também. São famílias que gritam muito, então as pessoas às vezes se assustam e também podem abatê-las por isso. Eu acho que outro impacto forte, né, do nosso trabalho é justamente apoiar subsídios a políticas públicas. Então, por exemplo, no caso do nosso grupo, nós participamos dos planos nacionais de ação de peixe-boi marinho e agora, nessa nova versão, o plano de ação dos mamíferos aquáticos da Amazônia, que aí inclui todas as espécies com as quais nós trabalhamos, né? E também o plano de ação de ariranhas, que tem um separado, que é coordenado pelo Senap. Então, a gente tem uma ingerência sobre todos esses aspectos e congregamos diversos profissionais de diversas áreas para tratar de assuntos, né, de ameaças, de genética, de dinâmica populacional e, com isso, informar o governo de quais são as ações necessárias para a conservação dos animais. A nível internacional, nós também trabalhamos junto com a IUCN e eu acho que a maioria dos líderes de grupos de pesquisa são membros dos respectivos grupos especialistas, né, da IUCN. Eu participo, por exemplo, do grupo de sirênios, peixe-boi, e das lontras, de mustelídeos. Outros colegas trabalham com outros grupos também, então a gente também tem a nossa contribuição brasileira a essa perspectiva internacional. Eu acho que o que me motiva é realmente a natureza. A Amazônia não é um ambiente fácil, não é para todo mundo. Eu acho que todo mundo tem que conhecer, né? Porque é um outro mundo, é um outro Brasil, que as pessoas têm que realmente conhecer a exuberância da floresta e dos povos da região também. Mas eu reconheço que é uma região difícil de se viver, porque é um calor intenso o ano inteiro, né? A gente não tem aquela parada do inverno, como, né, no sul, que a gente ajusta o metabolismo, não tem. É direto, né, e é um pouco cansativo. As coisas a gente tem muito menos oferta de tudo aqui, né, de produtos, de cultura, mas o fato de estar assim dentro vivendo no meio da floresta, entre os animais com os quais eu gosto de trabalhar, realmente me motiva diariamente. Cada vez que eu vou para o campo e vejo um boto saltar, ou uma marca de um peixe-boi, que é muito difícil de ver, é assim, é uma alegria renovada. Então isso me energiza.
Para os próximos 20 anos do Instituto, eu espero que ele se consolide mais ainda, mas principalmente a sua equipe, porque grande parte da nossa equipe ainda é formada por bolsistas, não são membros contratados com certa segurança, né? Então a gente tem dificuldade, as pessoas, como a região já é difícil e não tem esse apoio maior, né, uma contratação, de um emprego fixo, a tendência é as pessoas irem embora. Inclusive porque as bolsas têm limitação máxima, né? Depois de atualmente 5 anos, a pessoa tem que sair. Então, se o Instituto não consegue absorvê-las, a gente tem uma rotatividade muito grande de equipe e isso prejudica muito, né, o andamento das pesquisas, porque se interrompe, aí chega uma nova pessoa que tem que se... Os primeiros 3 meses é deslumbramento, né, com a região. Aí depois se acostumar com metodologia e tal. Então se perde muito tempo nisso. Não se perde, se investe, né, mas o ideal é que a gente conseguisse uma permanência maior de pesquisadores, uma equipe maior também, porque os desafios são grandes, as áreas são enormes, nós manejamos mais de 3 milhões de hectares só nas reservas aqui, fora as nossas atuações fora, né, nos outros estados, em outros biomas também, em outras regiões de várzea. Então, acho que para mim o principal futuro do Instituto é fortalecer a sua equipe para que ela possa continuar fazendo as ações de pesquisa e conservação. Eu diria para um jovem que venha conhecer a Amazônia, porque isso muda completamente a vida de uma pessoa. Ele se depara com uma realidade totalmente diferente do que é acostumado, né? A maioria, como eu venho do sul, né? das cidades, dos confortos, de outras populações, mas ficar imerso aqui na Amazônia de verdade, né? Na Amazônia viva, na Amazônia real, entre as árvores, entre os animais, te dá uma perspectiva muito diferente do que é isso e da necessidade da conservação e do esforço de todo mundo. E isso realmente, isso não só eu digo, porque eu inclusive estou aqui há muitos anos, mas todas as pessoas que vêm, que passam, dizem que a vida delas mudou, né? Porque é uma outra perspectiva. E surpreendentemente, apesar de todas as dificuldades, muita gente que já passou por Tefé volta. Eu acho que a ideia de envolver as populações locais na pesquisa e em todas as atividades de conservação e manejo é o caminho certo para a Amazônia e para diversos outros biomas, né? Porque dessa forma as pessoas se internalizam a necessidade disso, reconhecem que esses esforços são feitos para elas, porque na verdade os benefícios vão ser realizados por elas e não por nós, os estrangeiros de fora, né? E é uma forma de conservar o ambiente onde eles mesmos vivem. Então, acho que a contribuição também que eles têm dado para a pesquisa tem sido fundamental, porque todo o conhecimento que eles compartilham conosco, né, é fundamental para a gente avançar mais ainda nas pesquisas.